Antes de mais nada, eu não gosto de suspensinhos, dessas coisas. Então eu vou direto ao assunto. Não, o canal não vai acabar, tá? Primeira coisa, eu não pretendo acabar esse canal. Eu comecei esse canal em 2019, então a gente já tem aí. Nossa, a gente já tem um bom tempo. E logo depois que eu engravidei e perdi meu bebê, eu não tive o mesmo estímulo para seguir. E logo depois que eu engravidei, eu tive o Lucas e que a gente teve, né, essas intercorrências durante o parto. E ele virou uma criança atípica e que tem uma demanda gigantesca. Eu tinha todos os motivos do mundo para pôr desculpas, entre aspas, e dizer que eu não podia, que eu não devia seguir. Eu tinha todos os motivos para abandonar meu emprego, eu tinha todos os motivos, todas as justificativas para escolher uma vida de reclusão apenas. Mas não é esse o caminho. O caminho que parece mais fácil raramente é o melhor. Então eu optei por seguir, por meu filho e por mim. Porque para meu filho ter a melhor mãe do mundo, essa mãe tem que se sentir bem com o que faz, com a vida que ela escolheu. E desde meu primeiro vídeo eu falei para vocês aqui que eu escolhi uma vida que valesse a pena ter sido vivida. Isso parece ser uma frase banal, clichê, comum, mas essa é uma verdade que eu sempre adotei para mim. E essa vida que vale a pena ter sido vivida é uma vida de cultivo, é uma vida em que eu busco a minha melhor versão do ponto de vista de cultivar uma vida intelectual, uma vida de conhecimento, de forma nenhuma como algo arrogante, pedante ou que me coloque em alguma superioridade em relação a qualquer outra pessoa. Mas essa vontade de saber, esse prazer de aprender é algo que me alimenta. Então, eu escolhi o caminho de seguir. Seguir com o meu trabalho, dentro do possível. Seguir com o canal. Eu retomei o canal durante os 10 meses de internação na UTI com meu filho. Seguir ainda mais. Eu criei um clube com a minha sócia Karen no meio dessa história. Então, ter motivações, ter planos, ter vontade são coisas que impulsionam, são as nossas rodas que nos levam para frente, que estão sempre girando, nos empurrando para frente. Então, não te deixa ficar sem vontade e sonhos. É preciso tê-los. E com meu filho, eu preciso ficar muito dentro de casa. Eu saio basicamente para trabalhar. O tempo todo, fora o trabalho, que já é bastante, eu estou em casa. Então é difícil ter momentos de lazer. Porque, para quem não sabe, meu filho ele tem um home care em casa, ele tem uma semi-UTI em casa. Então a gente não pode viajar com ele. Ele não pode ficar sozinho com alguém do home care, as técnicas, sempre tem que ter algum de nós. Então é uma vida doméstica em diversos sentidos. Então, inicialmente ter o canal foi um hobby, mas o clube ele foi um divisor de águas na minha vida, porque o clube, a partir do momento em que eu me prontifiquei junto a cá a fazer isso e que a gente conseguiu, da nossa forma, do nosso jeito, descobrir como, e obviamente com o estudo, como retirar o melhor da leitura, os livros de autoajuda viraram desnecessários e eles só complementaram a autorreflexão, né? A literatura ficcional e a não ficção também, algumas vezes, mas principalmente a leitura dos grandes clássicos, elas são os melhores livros de autoajuda que você pode imaginar no mundo, porque elas conseguem te conectar a personagens que existem, que são reais, dentro das suas dimensões, dentro dos seus mundos, mas que têm sentimentos ali que são reflexos de seres humanos, e isso te leva a empatia,
a se pôr no lugar do outro. É como se você pudesse viver os problemas e experimentar as felicidades dos outros sem necessariamente estar naquele corpo. É como se os personagens te emprestassem uma fantasia. E assim você... para mim, essa é a melhor forma e a forma mais segura de aprender a lidar com os diversos problemas, aprender a lidar com diversas situações, ganhar repertório de vida de forma segura, porque você não precisa necessariamente experimentar os erros e as situações difíceis. Você pode viver através dos personagens. Lógico, sempre com o cuidado de se distanciar deles quando assim forem necessários. Mas, voltando em relação ao canal. Não, meu povo, o canal não vai acabar. Mas eu estou reformulando e reestruturando esse canal, porque há um tempo eu não estou mais tão contente com ele. Eu acredito que o clube me fez profissionalizar algumas coisas e eu sinto falta de profissionalizar outras aqui. Então, duas coisas estavam me incomodando. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver resenhas de livros. Calma, deixa eu explicar. De livros que eu ainda não li. Eu costumo ver as resenhas de livros que eu já li quando eu quero complementar. É aquela coisa que o Emile Faguet fala sobre você buscar o crítico literário pós. E esse crítico literário não precisa ser necessariamente alguém profissional, mas debater as coisas do livro pós-leitura. Existe o historiador literário que vai te contextualizar e tudo, mas existe essa outra questão, né, de você conversar sobre o livro depois. Eu sempre prefiro fazer isso quando eu já li o livro. E eu sempre me questiono sobre qualidade de resenhas que eu vejo, porque fazer um resuminho breve com uma introdução sobre o que é o assunto, isso eu pego na sinopse de um livro. Eu não preciso ver um vídeo, uma resenha para isso. Eu pego na sinopse. Então são algumas pessoas, alguns excelentes e grandes booktubers aqui, que são inclusive modelos e espelhos que eu levo para mim, conseguem ultrapassar a resenha que passa desse básico, que parece que a pessoa colocou no Google ali um resumo do livro e tá lendo. Isso aqui é totalmente pessoal. Uma resenha, para eu considerar ela boa, ela precisa conseguir fazer links com outras leituras, ela precisa ter um olhar crítico e ter também ali impressão pessoal e reflexões pessoais que a pessoa que leu, que está resenhando, fez. Ela precisa ter um pouco mais de pesquisa, ela precisa ter um aprofundamento, sair do simples plano superficial do que as pessoas falam por aí dos livros. Então, quando eu vou procurar resenhas, eu busco por isso. E daí, quando eu faço aqueles resumos do mês, não sei se vocês já viram, quem já acompanha aqui no canal, sempre quando acaba o mês eu faço os resumos dos livros. Eu não chamo de resenha porque eu acho que falta todas essas condições que eu estou falando. E eu comecei a analisar esses resumos que eu fazia e eu comecei a ver que eu estava enganada, que essas coisas que eu procuro nas resenhas e que às vezes pouco eu encontro aqui no YouTube, eu faço no resumo em 10 minutos e que eu poderia estender esses vídeos e um pouco mais e entrar com mais detalhes, porque sempre quando eu vou ler um livro, eu não fico só na história. Eu sempre tento ler ele de uma forma que ele consiga agregar impressões em mim. Então, esse canal passará a ter mais resenhas de livros específicos. Essa é a primeira mudança. Resumos mensais ainda teremos, porque eu não pretendo resenhar todos os livros que eu leio, mas eu vou escolher alguns específicos para resenhar para vocês com uma tentativa. Eu não quero parecer aqui uma pessoa pedante, mas de chegar ao nível de resenha que eu gosto de ver dos meus booktubers favoritos. Eu não vou ficar aqui citando, porque às vezes eu vou esquecer alguém que eu gosto, que acompanho. Quando eu falo em grandes booktubers, não necessariamente estou falando de pessoas com milhares de seguidores, mas são pessoas que eu acompanho ativamente aqui no canal, que eu estou sempre lá comentando, conversando e trocando ideias com elas. Bem, e aí uma outra coisa que eu faço aqui no canal e que pra mim foi muito necessário, que foi algo recomendado na terapia que eu transformei de outra forma, foram os vlogs de leitura. Pense na situação, fiquei ao total 10 meses na UTI.
Dentro desse processo de 10 meses, eu não tinha ideia de quando que a gente teria alta e nem se eu teria alta com meu filho. E eu fiquei me questionando muito qual o sentido de estar vivendo tudo aquilo. Eu falei, não, essa minha história precisa impactar outras pessoas. Eu não sabia como fazer, eu não tinha tempo como fazer, nem cabeça para pensar como fazer, porque nesses 10 meses eu estava trabalhando também. Então eu vivi uma vida só hospital, porque eu sou médica, eu trabalho no hospital e voltava para o hospital para ficar com meu filho todas as noites e todos os dias e todas as horas que eram possíveis. Então eu comecei a fazer os vlogs de leitura, eu falava de lendo na UTI. Graças a Deus a alta um dia aconteceu e eu não precisei mais viver o lendo na UTI. Mas os vlogs de leitura continuaram, eu mostrando a minha rotina, como eu tentava manter minha sanidade mental. Às vezes vocês viram que eu não mantinha tanto assim, passando por tudo que a gente estava passando e seguindo. E eu sei que a minha história não é única, e eu sei que tem outras histórias. É muito difícil botar essa régua, mas às vezes muito mais difíceis do que a que eu passei. Eu queria não ser um exemplo, sabe? No sentido de modelo a ser seguido. Longe disso, porque eu estou longe de ser um exemplo de virtude, modelo, não estou longe disso. Mas eu queria ser uma motivação para as pessoas que estão precisando desse a gente precisa continuar. Mas, ultimamente, a minha leitura anda tão fracionada e fragmentada em tantas coisas e eu não consigo falar de todos os livros que eu estou lendo, porque a quantidade de volume de vídeos gravados que eu estou acumulando nos vlogs, que eu não tenho tempo hábil nem de conseguir postar, ficou tão grande para eu poder falar de tudo que está acontecendo, que perdeu o sentido. Os vlogs ficaram desconexos. O vlog tem que contar uma historinha. Ele tem que contar uma historinha de como foram os meus dias com o Lucas, porque sim, eu exponho o meu filho aqui e essa exposição não é uma exposição sem sentido. Eu preciso que as pessoas normalizem a vida do meu filho. E para normalizar a existência dele, uma criança com deficiência, ele precisa ser visto, ser amado. Ele precisa que as pessoas conheçam a realidade que vivemos. Não para ter peninha, mas para ter empatia. As pessoas conseguirem se pôr no nosso lugar e entenderem que ele é uma criança linda, maravilhosa e que eu sou uma mãe. E que nós temos uma família. E que apesar de tudo, a gente segue unida e lutando sempre por ele. E essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu tô pra ver criança mais amada que ele. Lógico que isso aqui eu tô falando com coração de mãe. Por mais que às vezes aconteçam coisas, palavras, a gente recebe algumas mensagens aqui que incomodam, meu filho é muito amado. Muito amado, nossa família é muito amada e isso me deixa muito feliz. Então os vlogs eles vão mudar, eles vão virar temáticos de livros específicos. Eu ainda tenho muito material. O último vlog que eu postei acabou acho que 12 de junho, 13 de junho, estamos em outubro. Eu tenho mais de 4 meses de material de vlog aí rolando. Eu vou ter que dar uma resumida, então ainda vocês vão ver um tempo disso. Porque eu vou utilizar, não vou deixar esse vácuo, eu vou utilizar tudo que eu tenho gravado aqui. E muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, mas os vlogs eles vão mudar, eles vão virar temáticos de um livro específico. Sim, ainda contando uma historinha, contando mais ou menos o que está acontecendo, mas o foco maior vai ser o livro específico. Por exemplo, eu estou gravando agora minhas impressões da leitura do último livro de Harry Potter, finalizando a saga, que eu não conhecia antes completo, eu não sei spoilers. Então eu tô gravando tudo isso para vocês, para soltar esse vlog específico. E eu vou tentar fazer ele assim, de cada livro especificamente. Bem, então falei que esse canal vai ter resenhas, esse canal vai continuar com os resumos finais. Esse canal vai continuar com um vlog até acabar no início de outubro, mais ou menos, tudo que eu tenho, para depois virarem vlogs mais temáticos, específicos de cada livro.
Eu vou seguir com os book hauls e unbox à medida que isso for seguindo, até porque nesse nosso mundo de consumo, que eu não sou contra, mas eu acho que existe um exagero, acaba que esses vídeos são chamariz e traz pessoas, novos conhecedores ao canal. Então, sim, para o criador de conteúdo, esses vídeos são importantes e essa é a realidade. E aí eu tenho alguns outros projetos em mente, um já está acontecendo, que é o projeto Lendo e Estudando Autores. Eu não sei se o nome vai ser, acho que posso botar Projeto Estudando Autores. E eu já comecei com um vídeo de Dostoiévski, que eu vou deixar aqui embaixo, e é esse formato de vídeo que eu pretendo seguir. Isso vai continuar. Eu vou deixar cada autor numa playlist específica, porque vocês vão acompanhar junto comigo o meu processo de ler as obras desses autores, estudar esses autores. Então vejam lá, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo de Dostoiévski, que é nesse formato que eu quero que a gente siga. O próximo que vai ter aqui vai ser da Jane Austen, depois das Brontes, e a gente vai ter vários outros autores, e eu vou atualizando vocês à medida que as coisas, os estudos desses autores forem evoluindo e agregando a playlist de cada um deles. Combinado? Outra coisa que eu quero fazer também é um projeto de lendo mundos fantásticos, né? E ficcionais, ficção científica. É porque, assim, o fantástico pode incluir ou não ficção científica. É uma coisa que, se for estudar essas classificações de gênero literário, dá um revés na cabeça. Mas, enfim, eu vou colocar como fantásticos e ficcionais, fantástico ficção científica, que vai começar com o meu projeto Lendo a Terra-média de Tolkien. Eu pretendo criar isso também com uma playlist, assim como o Lendo autores específicos. A minha ideia, quando eu falo desse do Tolkien, não é ler todas as obras do Tolkien, mas tentar esgotar, se é possível, o mundo da Terra-média, por exemplo. Depois eu quero fazer do Herbert Frank, que é esgotar o mundo de Duna e seus 6 livros, por exemplo, mas não vou ler todas as obras do Herbert Frank. Então eu quero fazer especificamente desses autores, a Fundação, Isaac Asimov, os robôs, né? Enfim, acho que tem várias coisas aí que dá para fazer desse mundo fantástico, ficção científica, é um mundo que eu tenho, que o Harry Potter me despertou para voltar a gostar. O do Tolkien eu vou explicar para vocês quando for Terra-média, mas eu já tinha lido O Hobbit antes e eu tava começando a ler O Senhor dos Anéis, mas a vida me atropelou. E eu parei isso tudo e o Harry Potter me trouxe novamente essa gana de entrar nesses mundos que são tão interessantes. Um outro projeto que eu tenho vontade de fazer é o projeto Livros sobre Livros. E ele é bem diverso, porque não necessariamente vai ser sobre o que a gente está fazendo no nosso clube de leitura, tá? Eu vou deixar o arroba do nosso clube aqui. Mas pegar livros que exploram outras histórias do ponto de vista de dentro do seu enredo, ou pegar livros que são não ficcionais, mas de estudos de obras e trazer eles dentro do seu enredo, ou aqueles livros de listas de livros, explorar eles de alguma forma como vocês. Já existe algo aqui um pouco longe do que eu quero fazer, mas mais ou menos, que é o de 1001 livros para ler antes de morrer, atualizar como é que anda isso, quais desses livros valem a pena, porque aqui nesse canal nós gostamos de listas e é sobre isso. Também eu quero fazer uns papos com convidado. As minhas conversas com a Ká sobre livros, elas me estimularam muito a fazer esse quadro, chamar algumas pessoas aqui pra gente bater papo de um livro que lemos juntos, conversar, explorar com outras ideias que não só as minhas, o que há naquele livro ali. Então eu quero também fazer isso. E o último seria o Café com a Jan, que é mais ou menos o que eu faço muito lá na outra rede, que eu acabo trazendo aqui dentro dos blogs, que é atualizar mais ou menos no meio do mês como é que andam as leituras, em que pé a gente tá, como é que tá evoluindo tudo isso, explicando dos meus estudos que eu faço, como é que está indo a evolução, o que tá valendo a pena ou não, quais livros que eu tô abandonando ou não contando aqui pra vocês.
Então a minha ideia é sentar. Na verdade, o café com a Jã pode ser um vinho com a Jã, não sei que nome que eu vou dar isso ainda. Aceito sugestões de nome de cada um desses projetos, tá? Lembra aí, projeto de autores, projeto fantasia ficção científica, projeto de livros sobre livros, projeto batendo papo, café com a Jã. Os outros já existem, que são os blogs específicos, as resenhas e a atualização do mês. E o que vier, eu não sou muito a pessoa das tags, eu não gosto muito de tag. Fato é que tag te põe numa listinha de livros e a gente gosta de listas, né? Mas eu aceito nomes para cada um desses projetos. E eu tô muito empolgada com essas mudanças. Eu espero que vocês gostem do que está por vir. Prometo fazer sempre o meu melhor. O meu melhor nem sempre é o que a expectativa do outro tem, mas é sempre o melhor que eu posso fazer. Vou tentar trazer vídeos sempre às quartas ou quintas e domingo, porque realmente eu solto quando dá, eu libero quando dá. Eu vou ver se eu consigo me organizar para ter essa frequência um pouquinho melhor. Lógico que buracos e falhas vão acontecer e vocês já vão me perdoar aqui de antemão, que vocês sabem que minha vida é uma loucura. Se Lucas interna de uma hora para outra, tudo muda, meu humor muda, minha vontade muda, mas que bom que as coisas recomeçam, que bom que as coisas voltam. Que bom que eu ainda consigo ter força de estar aqui sempre de novo. E é isso, esse vídeo foi só um bate-papo para essa nova era do canal. E temos chamada nova. Fiquem com a nova chamada do canal.